Ao mesmo tempo que é difícil, não é complicado, entendeu? No bate-papo de hoje aqui a gente vai falar então sobre o engajamento da equipe, Hum, beleza? Então, primeira pergunta, e é uma das coisas que muitas das empresas que chegam pra gente aqui tem esse problema, e agora eu vou ter essa resposta aí definitiva. Como motivar uma equipe desmotivada sem precisar aumentar salários? hum, rapaz, nos dias de hoje, Difícil, né? ao mesmo tempo que é difícil, não é complicado. E também, esse assunto também é para caramba, para o dia inteiro. Mas, por exemplo, eu vou sempre associar um pouco da minha vida que eu tive na carreira militar, que acho que é bacana da galera entender, e também um pouco do que eu vivi na carreira no mundo corporativo. Por exemplo, no meio militar, ninguém trabalha por dinheiro. É um salário fixo, tá ali, a pessoa sabe que vai receber no final do mês, independente dela produzir ou não. Eu Uhum. posso não fazer nada, no final do mês eu vou receber X, e aquele ou aquela pessoa que fez muito e fez tudo vai receber também X. Então, esse fator motivacional tem que estar muito inserido ali no processo. Da mesma forma que no ambiente corporativo, é, a questão da recompensa também, do reconhecimento, ela é muito favorecida e não precisa ser de caráter financeiro. Então, por exemplo, uma estratégia bacana para engajar e motivar, fazer com que toda equipe conheça um pouco mais do trabalho do outro, para valorizar um pouco mais o trabalho do outro. E sabe de que uma forma tão simples de fazer isso? Visitações. Um passar um dia, um momento, alguns minutos no setor do outro e fazer com que o outro se sinta importante apresentando o seu trabalho e ele fazendo entender o quão é importante o que ele faz. Isso é uma estratégia muito bacana que Boa. valoriza e traz causa e engajamento, independente da questão Financeiro. financeira ou monetária. Muito Outra bom. coisa são as. Oi, fala. Muito bom, muito bom. A Anotei questão aqui, anotei. isso conta bastante, vale muito a pena. A outra questão também eu chamo de mudança de ambiente, Thiago, mudança de ambiente. Isso que eu falei de visitações em setores seria uma mudança interna, mudança de ambiente interna. Mas podem ser as mudanças de ambiente externas, as palestras, seminários em outras organizações do mesmo segmento ou de segmentos diferentes, ou viagens, visitações, e isso também não precisa ter o caráter financeiro. Você pode trabalhar com permutas, pode trabalhar com parcerias, com convênios, e não precisa ter a questão financeira para motivar, para engajar essa equipe. Assim como outras estratégias que também não têm nenhum tipo de caráter financeiro. Mas, como falei, é difícil, mas É. é possível. Não, É possível. mas eu acho que só de a liderança ter a iniciativa de buscar isso, acho que só esse fato já acaba movimentando os seus liderados, né? Que, assim, Sim, às vezes pela realidade da empresa, a gente sabe como a gente tem tanta taxa, tantas coisas na empresa, uma carga tributária muito alta. Então, mas só de a pessoa ver que é valorizada e que o chefe, né, no caso o seu líder, está buscando ferramentas e esses tipos de treinamentos que você oferece, isso que você faz, talvez vire a chave de uma empresa. É uma alavanca de crescimento muito grande, porque talvez sem investir nada, o empresário passa a ter muito mais retorno com seus funcionários simplesmente por mudar a sua postura, por investir sim, na liderança. Tiago, pois é, nem tudo é por dinheiro, Tiago. Você compra um computador, você compra um novo software, você compra, enfim, materiais, equipamentos, mas você não compra entusiasmo, entendeu? Então, a estratégia de você formar novos líderes dentro do seu ambiente de trabalho, formar novos líderes dentro da própria equipe, isso é uma valorização que não tem preço. Quando você reconhece e faz com que essa pessoa que trabalha próximo a você se sinta também reconhecido, não tem preço, É verdade, entendeu? Não tem é preço. verdade. Vamos lá. Segunda pergunta sobre engajamento. É, quais estratégias
práticas um líder pode usar para criar um time mais unido e engajado? União. Como Olha, melhorar a união aí de um time que tá meio. Tá sentindo que o time tá meio desunido? Como é que trabalha isso daí? O que, que você faria? Um principal fator aí que ajuda a melhorar a união do time? não querendo ser redundante, mas a resposta estava tendo o que eu falei anteriormente. O time trabalhar mais unido é um tentando valorizar e ter noção da importância do outro dentro da própria equipe, sabe? A partir do momento que eu, dentro do grau menor na escala ali, seja ela hierárquica ou na função que é exercida dentro do ambiente de trabalho, desde o trabalho menor ali até o Uhum. que parece ser mais importante. Se todo mundo conhecer um pouco o trabalho do outro, isso já torna a equipe mais unida, entendeu? Volto a dizer, a distância social não é só do líder para com o liderado, é também de um liderado para com o outro. Às vezes você trabalha do lado, sentado na mesa de um colega, você não sabe nem o sobrenome, não sabe onde a pessoa mora, não sabe o que a pessoa está passando. Então, em termos de união, é diminuir a distância social. Muito Então, bom. isso pode fazer através de também palestras, seminários, psicodramas, que são estratégias que também não requer muito recurso financeiro. Por exemplo, eu fiz uma vez, Thiago, se você me permite, um, um evento dentro de uma empresa que para unir os setores. Então, era assim, e focado também no que eu gosto de chamada, visando também valorizar a saúde do funcionário. Então, era um prédio, né, que tinha cerca de 3 andares e as pessoas andavam muito de elevador, o tempo todo de elevador. Então, o que a gente fez? O grupo do primeiro andar desenvolveu, a gente conversou entre eles e tinha que fazer uma exposição. Poderia ser com trabalho manual ou falando sobre o que gostava de fazer, enfim, através de pinturas. Então, os quadros próximos às escadas era o local para exposição. Então, o primeiro andar fez uma exposição no primeiro lance de escadas, o segundo andar fez uma exposição no segundo lance de escadas, e assim sucessivamente. E aí evitou-se que as pessoas ficassem andando de elevador e fazia com que o pessoal do terceiro andar descesse as escadas para o primeiro andar só para ver as exposições e vice-versa. O pessoal do primeiro andar tinha que subir as escadas para ver todas as exposições. E sempre tinha um representante do setor para apresentar, para falar um pouco sobre cada ambiente de trabalho. Pô, no final desse projeto, as pessoas se conheciam mais, trocavam correspondências, faziam confraternizações entre setores, enfim, Legal. estratégias fáceis de se fazer, que não gastam muito dinheiro e acaba unindo muito o grupo. Tá? Isso é muito bom, né? A verdade é que a gente viveu, passou uma pandemia aí, passou um momento, esse isolamento, tudo isso que a gente viveu, né? Eu acho que acabou mudando um pouco a forma de a gente enxergar, a forma de interagir, né? Não. E esses tipos de preocupação com liderança e com integração do time ajuda muito a reintegrar, né, esse modo, talvez que a gente acabou se perdendo um pouco disso nessa pandemia, tem que se afastar, e aí essa reintegração agora é muito importante usar de artifícios da liderança para isso, né? Logo após a pandemia, eu achei que fosse mudar um pouco, sabe? Porque aquela demanda de ficar muito enclausurado e depois eu achei que as pessoas teriam mais valor. Essa troca, o convívio, seria mais valorizado. Mas, de repente, não. Parece que foi só um meteoro, um cometa Halley que passou e agora novamente volta-se ali a pessoa ficar introspectiva demais sem a troca. Então, quando se fala em liderança, se fala de pessoas, tem que ser a troca, relacionamento pessoa com outra pessoa. Processo não, processo é outra coisa, aí é computador, é papel, material, equipamentos. Quando se fala de liderança, tem que se pensar na pessoa, cara. Isso aí, muito bom. Última pergunta, então, sobre engajamento. Através daquilo que você acredita, daquilo que você aplicou nesses anos, o que o líder deve fazer quando percebe que sua equipe está desinteressada no trabalho? Rapaz, parece que é um misto de tudo que a gente vem conversando até agora.
O desinteresse é quando, usando esse trocadilho, o desinteresse da equipe passa a aparecer, acontecer quando o trabalho não está sendo mais interessante. E para o trabalho ser mais interessante, você tem que ter uma cereja no bolo. E aí, sei lá, a conversa sempre vai ser o melhor caminho, mas dar mais autonomia, trabalhar por recompensa, trabalhar por elogio, coisas nesse sentido, porque quando o trabalho começa a ficar desinteressante, tem que se investigar. Mas são N fatores, desde fatores ergonômicos, do próprio ambiente de trabalho, do clima organizacional dentro da empresa, mas também pode ser algo relacionado à questão mental, familiar e social, entendeu? Verdade.